Olá pessoal, vamos dar mais um início aí a um novo vídeo, ainda sobre métodos numéricos que a gente está vendo no nosso curso. Hoje a gente vai dar um outro salto aqui do nosso curso, que seria a parte final dele referente a métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias, tá? Então seriam os métodos numéricos para EDOs. Basicamente hoje eu vou mostrar para vocês o método de Picard, que é um método bem simples, tá? E principalmente qual é a ideia? Por que se fazer métodos numéricos para EDOs? Né? Bom, primeiro de tudo, pessoal, eu não sei se todos que vão assistir esse vídeo já fizeram o curso de equações diferenciais ordinárias, tá? Se não tem problema, a gente vai simplesmente precisar da a cara geral de uma EDO, tá? De uma equação diferencial ordinária, e depois a gente poder aplicar o processo em cima dessa cara dessa equação. Bom, por que é importante, por que é interessante ter métodos numéricos para EDOs? Bom, para quem já fez o curso ou para quem não fez ainda, vocês vão ver que ao longo do curso de equações diferenciais ordinárias, vocês veem várias formas de resolver diferentes equações diferenciais. Tá? Mas aqueles processos que vocês veem no curso não é suficiente para resolver todas as equações diferenciais existentes. Tá? Para vocês terem uma ideia, a área de equações diferenciais, hoje no Brasil, no mundo, enfim, é uma área de pesquisa muito forte. Então, determinar assim, determinadas equações, uma solução para elas, ou até mesmo uma aproximação, ou até mesmo indicativo que essa equação tem uma solução e única, é um problema grande. Tá? Então, vão ter equações diferenciais, por exemplo, que são modeladas por problemas físicos, problemas mecânicos, onde a gente não tem uma ferramenta própria para resolver ela. Tá? Então, moral da história, as EDOs que vocês veem no curso de equações diferenciais não são todas existentes na natureza. Então, precisa sempre ter ferramentas adicionais para que você consiga resolver, ou pelo menos chegar próximo a uma solução de uma equação diferencial. Tudo bem? Então, basicamente a gente vai ver hoje aqui um primeiro método, tá? Ou seja, como a gente aproxima numericamente uma solução de uma equação diferencial ordinária, que a gente vai ver hoje o método de Picard. Tudo bem? Bom, só um resuminho aí, pessoal. O que é uma equação diferencial ordinária? Para quem já viu, já vai estar bem tranquilo. Para quem não viu, vocês vão ver que a definição é bastante simples. A gente precisa de um aberto aí dentro do Rn mais 1, tá? E f uma função contínua, definida nesse aberto ômega, que vai em Rn, o n maior ou igual que 1. Então, uma função contínua, f, que é definida sobre esse aberto. Beleza, o que é, pessoal, uma equação diferencial? Uma equação diferencial para nós, pessoal, de ordem 1, nada mais é que uma equação desse tipo aqui, ou seja, é uma derivada primeira de uma função y de x igual a f de xy, tá? Bom, o que isso significa? Vamos lá. Bom, uma equação diferencial dessa forma, ou seja, uma equação envolvendo uma única derivada, é uma equação diferencial aí ordinária. E se você tiver uma φ, que está aqui em verde, pessoal, uma φ que sai do intervalo i, que vai em Rn, ela é chamada uma solução para essa equação diferencial, simplesmente se você pegar essa φ, derivar ela, for igual a f de x e joga a φ ali no lugar do y de x. Moral da história, pessoal, uma equação diferencial ordinária nada mais é uma equação que envolve a derivada primeira da y, da função y, e essa função f que está do lado direito aqui, ela é uma função que depende de x e y de x. Então, ter uma solução para essa equação asterisco que está em verde, nada mais é que você jogar ela nessa equação asterisco, ou seja, derivar a equação a primeira vez vai ser igual a f de x, φ de x. Tá? Então, essa é a cara geral da equação diferencial. Bom, feito isso, pessoal, qual é o grande problema? Tá? O grande problema, que é isso que eu vou passar aqui para vocês agora, é o quê? Deixa eu ver se é esse próximo slide. Não, é esse aqui anterior mesmo. Bom, qual é o grande problema aí, pessoal? Dada uma equação diferencial qualquer, você saber se ela tem solução, tá? Esse é o primeiro passo. E depois ainda se ele tem solução única, tá?
Igual, pessoal, como vocês resolvem uma equação natural, uma equação, sei lá, uma equação de barra, uma equação quadrática, uma equação cúbica, enfim, qualquer tipo de equação, é você saber se ela tem solução, essa é a primeira coisa, né? E depois saber se ela tem solução única. E o pior ainda, dependendo da cara da equação, como encontrar a solução, né? Por exemplo, a gente viu métodos para trás onde a gente fazia encontrar raízes de funções, ou seja, a gente encontrava a solução única, tá? E era numericamente. Então tem funções que são muito difíceis de você construir, de você chegar à sua solução. Então para isso, por exemplo, lá atrás a gente viu métodos numéricos. Aqui a ideia é a mesma, a única diferença é que a gente está agora tratando com equações diferenciais, tá? Bom, então, esse problema de identificar quando uma equação diferencial tem solução única, esse é um problema grande, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Então, na apostilinha de vocês, se vocês forem lá, tem o teorema de existência e unicidade, que ele fala o seguinte, para alguns tipos de equações diferenciais, você vai conseguir garantir a existência e unicidade. Quais tipos de equações diferenciais, pessoal? Essas que se encaixam nesse teorema, que seria o quê? Você tem um aberto, igual a gente comentou lá atrás. Se a f for uma função contínua, a gente tinha isso lá atrás também, de tal forma que se você derivar a função com respeito a y, e ela continuar sendo contínua, então esse é o grande x aí, a derivada com respeito a y, a função seja contínua. Então, o que ele fala? Que dado um ponto x0 e y0 dentro desse aberto ômega, existe um outro abertinho i, que contém o x0, e uma única função φ, pessoal, e essa φ faz o papel da nossa solução, ou seja, vai existir uma única função, que também é diferenciável φ, desse i em r, tal que φ é a solução dessa equação diferencial que está embaixo aí, pessoal. Bom, essa equação diferencial y' é igual a f de xy, e mais, ela tem um ingrediente a mais, ou seja, ela é uma equação diferencial que você tem um problema de valor inicial, pessoal, que está aqui, eu vou grifar aqui para vocês. Um problema de valor inicial, ou seja, ela é uma equação diferencial igual a que está no andar de cima aqui que eu mostrei para vocês na tela inicial, só que y de x0, ou seja, se eu pegar o ponto x0 e aplicar y, tem que levar no meu y0. Então, basicamente, para esse tipo de equação diferencial, ou seja, com esse formato que daqui estou mostrando para vocês, essa equação diferencial, o que acontece? Ela tem solução, existe solução, e única desde que a f seja contínua, a derivada com respeito a y seja contínua. Nossa, que bom! Então só simplesmente eu pegar a f lá, a f que está aqui, derivar com respeito a y, e se ela for contínua, então a minha EDO com essa cara, que esse problema de valor inicial, ele tem solução única? Bacana, é isso mesmo, tá? Só que, grande problema, opa, existe a solução, é única? E então a pergunta é, quem é, né? Então, aqui entra o curso de equação diferencial que vocês fizeram, ou que vocês vão fazer, não sei, cada aluno que vai assistir aqui esse vídeo, mas você fica lá o semestre todo aprendendo técnicas para você resolver umas determinadas equações diferenciais com aquela cara, tá? Então, determinar a solução, pessoal, nem sempre é fácil. Então, esse aqui é o grande problema. Às vezes você tem uma EDO, ela se encaixa nesse problema de existência e unicidade aqui, ou seja, você tem solução e é única, mas o grande problema seria determinar essa solução. Então aí que entra, por exemplo, os métodos numéricos, tá? Bom, vamos voltar aqui, pessoal, ao nosso método. Então, é isso que eu vou passar para vocês agora aqui. Vou trocar de tela. Bom, a ideia, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho do método de Picard. Vocês vão ver que é um método bastante simples, tá? Então, a ideia dele, pessoal, o resumo de toda a história do método de Picard nada mais é que você construir uma sequência de funções que cada vez mais estão próximas da solução procurada, ou seja, cada vez mais próximo da solução do seu problema de valor inicial desejado. Então, considere esse PVI, problema de valor inicial, com essa cara. Y' de x é igual a 2x vezes y mais 1. Onde a solução que você quer, pessoal, tem que pegar o zero e levar no zero. Tá? Que é isso que a gente quer. Bom, qual é a ideia do método de Picard? Primeira coisa que a gente faz, simplesmente considera
a equação integral associada ao nosso problema de valor inicial. O que é isso que eu fiz aqui, pessoal? Nada mais é, que é esse carinha aqui que eu vou riscar aqui para vocês. O que é isso? O que é esse cara que eu fiz? Nada mais é se vocês pegarem o problema de valor inicial aqui e meio que aplicar a integral nele. Ficou um risco horrível, mas então pega esse cara e aplica a integral nele. Então você vai obter essa integralzinha de 0 a x, 2s, y mais 1 ds. Ou seja, pessoal, eu fiz uma mudança de variáveis aí também. Eu tirei o x da brincadeira, coloquei a variável s, só que aí o x entra lá na integral, na variação de 0 até x. Então, basicamente, pessoal, essa equação integral, ela volta à sua equação diferencial ordinária, que é dado pelo exercício. Então, se vocês perceberem aqui, é a mesma coisa menos da integral, beleza? Bom, então, de novo, pega a equação diferencial, reescreve ela na forma da equação integral, que é isso que está aí aparecendo para vocês no item 1. Perfeito? Bom, tendo isso, essa é a parte mais difícil, pessoal. É implementar o seu processo. Como? Observe uma coisa. O seu problema de valor inicial, ele te dá que o y de 0, ou seja, tem que ir no 0. Está aqui, pessoal. O y de 0 tem que ir no 0. Bom, então o que eu vou fazer? Se eu não quero encontrar uma solução, se eu quero encontrar uma solução que cada passo eu estou criando uma nova função que cada vez mais vai para a solução da minha equação diferencial, então é ideal que eu dê um chute inicial que satisfaça essa condição aqui que está em vermelho, ou seja, uma função que pegue o 0 e vá no 0. Quem seria a mais simples de todas? Seria essa que está aqui em verdinho aqui embaixo para vocês. Seria quem? Y de 0 igual a 0. Ou seja, a função nula. A função que pega o 0 e vai no 0. Esse é o seu chute inicial. Feito isso, você vai implementar o seu processo. Como? Você vai olhar para a sua equação integral e fazer o seguinte. À direita da sua equação integral, opa, tem alguma coisinha errada aqui, pessoal. Aqui é yn e aqui yn mais 1. Aqui está correto. Então vamos lá. De novo. Qual é pessoal, o processo? À direita da minha integral, eu vou dar meu chute inicial, resolvo a integral e o que eu obtenho é o meu próximo passo, que é isso que está escrito aqui para vocês no processinho. Ou seja, para obter o próximo passo, eu uso aqui o passo anterior. Tá? Então, eu jogo o chute inicial na integral, resolvo a integral e o que eu vou obter vai ser o meu próximo passo. Já a gente vai fazer isso com detalhes. Tá? Então, de novo, pega a equação diferencial, escrevo ela no formato da equação integral, tá aí no item 1. Item 2 é o quê? Fixar o meu chute inicial, que é o cara que depende do problema de valor inicial, que está em asterisco vermelho, que tem que ser uma função que pega o 0 e vai no 0. Eu, por exemplo, peguei a função nula, para dar o chute inicial, que é a mais simples. E com a minha equação integral, eu crio o meu processinho, que é esse carinha que eu escrevi aqui para vocês aqui embaixo. Ou seja, eu crio o processinho da seguinte forma. Eu tenho o meu chute inicial, uso o meu chute inicial e obtenho o meu próximo passo, que é o yn mais 1. E agora, vamos criar a sequência de funções. Ou seja, eu já dei o chute inicial, que seria a função nula, y de 0 de x igual a 0. Tá? Vou então... pessoal, só um detalhe. Aqui... Bom, só um detalhe importante aqui, pessoal. Acho que eu já falei isso para vocês aqui no vídeo, mas essa minha função y de 0 de x igual a 0 tem que ser uma função que satisfaça o problema do valor inicial. Ou seja, tem que pegar o 0 e vai no 0. Por isso que eu escolhi a função nula. Poderia ser outra? Poderia, tá? Mas vamos fazer desse caso. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora para vocês? Bom, de novo, guardem bem essa equação integral que eu vou colocar ela no próximo quadro para vocês. Legal. Ó, aqui eu acabei copiando o quadro passado, trouxe para cá, mas é yn aqui. Yn e leva no yn mais 1. Aqui está correto. Vamos lá. De novo, eu simplesmente só desci o quadro
da imagem passada, pessoal, temos aqui o processinho yn mais 1, integral de 0 a x de 2s, yn de s mais 1 ds. Bom, o que a gente faz? A gente já tem um chute inicial, que ele está aqui. y0 de x igual a 0. Eu estou péssimo para fazer risco aqui hoje, pessoal. y0 de x igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Para obter o y1, eu vou precisar do y0. O y0 a gente já tem, que é isso que a gente vai fazer agora. Bom, para y1 de x, o que eu faço? Escrevo o processinho que está aqui em cima. O processinho que está aqui, pessoal. Certo? Como a gente faz isso? y1 é a integral de 0 a x de 2s, y0 de s mais 1 ds. Ou seja, se o n é igual a 0 aqui em cima, pessoal, o n é igual a 0, eu vou obter o y0 mais 1, que é o y1. Então, simplesmente eu copiei esse processinho para baixo, trocando o y0 ali, o yn por y0, e eu vou obter o meu y1. Perfeito, aqui fizemos o ponto mais difícil de novo. Mas eu já tenho o y0. Bom, se eu já tenho o y0, quem era o meu y0? Era o próprio 0, porque é o cara que eu criei pelo chute inicial. Jogo, no lugar do y0 de s, eu jogo o 0. Vai lá, tá aí. Integral, já fiz dois passos, pessoal. Integral aqui de 0 a x de 2s, ó. y0 de s eu troquei por 0, mais 1 ds. Eu passo 2s multiplicando ali, então vai ficar integral de 0 até x de 2s ds, que isso aí é tranquilinho de resolver, que dá x quadrado. X quadrado. Então, com o meu chute inicial, que era a função nula, eu obtive o meu y1, que é x quadrado. O que vocês acham que eu vou fazer agora? De novo, eu vou utilizar o y1 e obter o y2. Vamos lá, de novo. Para y2, o processinho nos dá o quê? Integral de 0 a x, 2s, y1 de s mais 1 ds. Então, eu vou substituir o meu y1 aqui, o meu y1 que eu vou grifar aqui para vocês. A gente acabou de ver no passo passado, que eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ele é um valor de x ao quadrado. Então, vamos lá. Vou trocar o y1 de s ali por x quadrado. No caso, na variável s, tá, pessoal? Acho que eu acabei não comentando para vocês no item passado, ó. Aqui era função nula, então a gente não tinha problema, tá? Então, função nula, no caso, não tem a dependência da variável s aí, né? Só o zero mesmo. Mas nesse caso, como o y1 de x era x quadrado, o nosso y1 de s tem que ser s ao quadrado, que é isso que a gente vai colocar agora aí. Integral de 0 a x de 2s, s ao quadrado mais 1 ds. Então, multiplica aí o 2s por s ao quadrado em 1, soma aí, e aí o que vai acontecer, pessoal? Multipliquei ali, distribuí o 2s por... Fiz essa distributiva aqui, né? Deixa eu só riscar aqui para vocês, se eu achar meu ponteiro. Eu fiz essa distributiva aqui, né, pessoal? Tranquilinho para vocês, sem problema nenhum. Integral aí de 0 a x de 2s ao cubo, mais 2s ds. Passa a integral aí, pessoal, bem tranquilinho. Analisa isso de 0 até x. Então aí depois o s vai sumindo a brincadeira, porque você vai colocar x na história. Vai ficar x à quarta sobre 2 mais x ao quadrado. Bom, e agora, o que vocês acham que eu vou fazer de novo? Bom, de novo, vamos usar, ou seja, tem o y2, vou calcular o y3. Então, o y3 é bem tranquilinho aí, né, pessoal? Bom, a integral vai dar o que? Integral de 0 a x, de 2s. Para calcular o y3 eu preciso do y2, y2 de s mais 1 ds. Substituo o y2, que lá atrás estava na variável x, eu troco para a variável s, que deu s à quarta, sobre 2, mais s ao quadrado. Bom, eu não vou fazer essa integral aí, pessoal, fica para vocês. Distribui 2s nessa soma, calcula a integral de 0 a x, você vai obter o valor do y cubo. Então, resumo da história até agora. A gente tinha o y0, a gente calculou o y1. Com o y1, nós calculamos o y2. Com o y2, a gente calculou o y3. E aí? A gente vai continuando. Perceba que a cada passo, o que você está obtendo? A gente está obtendo o seguinte.
a gente está criando uma sequência de funções. Primeiro foi y0 é 0, y1 é x quadrado, y2 é x quadrado mais x a quarta sobre 2, e assim por diante. A gente vai criando uma sequência de funções. E aí, o que isso vai nos dar? Bom, eu vou trocar aqui a tela para vocês, onde tem uma tabelinha bem esperta aqui que vai ajudar a gente para entender essa história. Bom, desta forma, pessoal, o que a gente vai ter? Isso está na apostilinha de vocês. Temos uma sequência de funções, como eu comentei para vocês. Ó. No caso, o n igual a 0, que foi o chute inicial, o n igual a 1, que é o y que a gente calculou, o n igual a 2, que é o y2, que a gente também calculou, o y3, pessoal, não fiz a continha, mas vocês poderiam fazer, ia dar x quadrado mais x a quarta sobre 2, mais x a sexta sobre 3 fatorial. 3 fatorial, pessoal, ele só colocou ali, mas é 6 no caso, só para tentar escrever a forma geral, que é isso que está ali na última linha, que é n igual a k. Tá? Por que ele fez isso? Só para vocês verem que esse processo dá para ser escrito numa forma geral. Ou seja, você vai ter uma série, um somatório de 1 até k, que é x elevado a 2i sobre i fatorial. Tá? Então isso vai te criar uma sequência de funções, pessoal, esse processo. Bom, quem é, então, a solução aproximada? No caso, pessoal, você criou uma série. Se você calcular a convergência dessa série YK, isso vai te dar o quê? A solução da equação diferencial, aquele problema de valor inicial que a gente colocou no exercício. Aqui na apostila de vocês, ele até comenta aqui, ó. Deixa eu descer aqui e ver se vai aparecer para vocês. Olha lá. Que essa série que está aparecendo para vocês, no caso n igual a k aí, pessoal, ela converge ainda para esse cara, exponencial de x quadrado menos 1. Ou seja, e exponencial de x quadrado menos 1 é a solução da equação diferencial ali em cima. Vocês conseguiriam fazer ela utilizando o curso de equação diferencial de vocês tradicional. Então, de novo, moral da história, o processo ele te cria uma sequência de funções e essas funções convergem para a solução da equação diferencial. Teoricamente, pessoal, o que vocês poderiam pensar? Que a cada passo vocês estão criando gráficos, por exemplo, no plano cartesiano, gráficos, de tal forma que esses gráficos vão cada vez mais modelando o gráfico da solução real da sua equação diferencial, do seu problema de valor inicial. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro processo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou estar fazendo, acho que mais 1 ou 2 vídeos aí sobre outras formas de você encontrar soluções de equações diferenciais, tá? O Picard, ele te cria uma sequência de funções. Os vídeos da frente vocês vão ver que nem sempre vai ser assim, tá? Mas é só uma curiosidade para vocês verem que os métodos numéricos também eles são úteis para vocês calcularem aí, soluções aproximadas de equações diferenciais. Qual a vantagem disso? Se você tem uma equação diferencial, por exemplo, modelada para um problema mecânico, físico, ou da natureza, enfim, qualquer coisa, que você não sabe calcular a solução dele, você consegue, no caso, criar o quê? Uma sequência de funções que cada vez mais está próximo da solução real, ao ponto que você pode fazer qualquer estimativa em cima dessa solução aproximada, que você estará, no caso, muito próximo da solução real da sua equação diferencial. Beleza? Pessoal, então, de novo, se alguém tiver alguma dúvida extra, se quiser mais referências sobre equações diferenciais, tá? Vocês me procurem por e-mail, mas também na apostilinha de vocês tem bastante coisa sobre esse tema, tem muitos detalhes, eu quis fazer uma coisa bem simples aqui. Então, espero que tenha entendido aí o processo, qualquer coisa é só escrever pra gente. Bom, pessoal, até a próxima. Então, vou fazer mais alguns vídeos para vocês sobre isso. Até mais!